Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade ao nosso curso de estratégias e habilidades de leitura de textos em língua inglesa, tá certo? Você que não se inscreveu no canal, já se inscreve e também aproveita para curtir o vídeo. Bem, vamos lá. Ainda nós vamos continuar a resolver questões do concurso público que aconteceu aqui no estado da Bahia para o cargo de professor de língua inglesa, tá certo? Nós temos aqui algumas questões que envolvem chart, tirinha, tabelas e gráficos. Observem aí em tela essa tirinha, tá, da questão de número 25. Trata-se de três moças, né, que estão discutindo aqui sobre as exposições impressionistas que acontecem em um museu. Então nós temos aqui a tradução de antes. Observe que nós temos aqui dois períodos, né? Um fato que acontece antes e outro agora, né? No momento atual. Traduzindo aqui para a compreensão, nós temos o museu tem novas exposições impressionistas. Bem, a expressão das moças aqui é bem alegre, né? Elas estão satisfeitas com as exibições impressionistas que acontecem no museu. Agora vamos aqui para o segundo quadrinho. A mesma personagem diz o seguinte: o Museu de Arte tem novos trocadores nos banheiros. A princípio, nada a ver, né? A fala da personagem. Uma hora ela diz que o museu tem exibições impressionistas e todas estão contentes com isso, né? A expressão deixa bem clara aqui. Outra hora ela já vem com um assunto totalmente diferente. Que no museu tem que ter trocadores nos banheiros. Tá. Se a gente analisar somente essa informação verbal, não vai dar em nada. A gente não vai conseguir resolver as questões que seguem. Por isso é importante a gente analisar também o que? A informação não verbal, né, que é a imagem. Então a gente observa aqui que no primeiro quadrinho, né, ambas estão alegres, elas priorizam o que? Apenas ir ao museu para assistir, né, às exibições. Já no segundo quadrinho aqui, as moças já demonstram uma certa preocupação em ir ao museu. Por quê? Porque agora é um cenário em que elas têm bebês, em que elas têm filhos. E para ir ao museu, elas precisam de um espaço para trocar as fraldas dos seus bebês. Então vamos partir para as questões aqui. Nós temos, pode-se inferir a partir da tirinha que, vamos começar de baixo para cima. Letra E. O museu tem hoje brinquedos para as crianças descansarem. Essa é a preocupação das moças, que tenha brinquedo para as crianças descansarem? Não, né? A gente não viu isso aqui na tirinha. Letra D. Há poucos museus para crianças hoje em dia. Não se trata de ter muito, pouco museu hoje em dia. Tá? Então vamos descartar isso aqui porque a gente não encontrou nenhum termo que se trate, né, de quantidade de museus. Letra C. O museu encerrou uma exposição de arte impressionista. É isso que o texto disse, que acabou, que encerrou, que findou. Não encontramos nenhum termo relacionado a esse aspecto. Então, letra B. Museus são ótimos lugares para passeios com crianças. Tá. Elas demonstram aqui felicidade, contentamento em ir para o museu a fim de passear? Não, né? Elas estão preocupadas aqui que tenham novos trocadores nos banheiros. Letra A. As prioridades das pessoas mudam ao longo do tempo. Com certeza. No primeiro quadrinho, a prioridade dessas moças aqui era apenas ir assistir às exibições. Já agora, no momento atual, a prioridade das moças é que nos museus tenham novos trocadores nos banheiros para seus bebês. Então, a gente percebe que a letra A é a alternativa correta. Tá certo? Bem, agora vamos para a questão de número 28. Observe que existe um gráfico no formato de pizza, né? Então, a gente tem que analisar três informações aqui. Analisar o título, o gráfico
e a informação verbal que está do lado do gráfico. Né? Vamos ver o título. Diz o seguinte: o uso do tempo antes da redação de 15 páginas entregue em 12 horas. Ou seja, os alunos têm que fazer uma redação de 15 páginas dentro de 12 horas. Tá? Agora vamos analisar o gráfico. A gente percebe que existe aqui porcentagens, né? Uma divisão dentro desse gráfico. 62%, 1%, 8%, 10%, 3%, 15%. Tá, beleza. Até então a gente não consegue compreender nada ainda, né? Então vamos partir aqui para as informações ao lado do gráfico. Nós temos aqui 1% de escrita, 8% fazem margens pequenas nas suas redações, 1% fazem uma capa, 10% inserem citações longas, enormes, 3% folheiam, né, suas notas nas pesquisas, 15% choram porque vão mal na aula, né, vão reprovar na aula, e 62% estão utilizando o Facebook. Bem, nessa questão nós fizemos aqui uma compreensão utilizando a estratégia do skimming, né? Nós fizemos uma leitura rápida, uma leitura superficial sobre as informações contidas aqui no gráfico e as informações verbais ao lado dele. Agora vamos partir para as alternativas, né? Vamos utilizar aqui a estratégia do scanning para identificar qual é a alternativa que mais se adequada às informações que a gente leu aqui nesses textos, tá certo? Então nós temos, o gráfico leva a entender que, letra A, as escolas não dão a devida atenção à saúde mental dos alunos. Essa afirmativa está correta? Não, a gente não identificou nenhum termo, nenhuma informação aqui referente à saúde mental dos alunos, né? Em a escola dar ou não dar assistência a isso. Letra B. Inserir citações e delimitar as margens são passos trabalhosos. Não, a gente encontra aqui que alunos fizeram, né, citações, né, e ainda citações longas. Então, não mostra nenhum trabalho em fazer citações nas redações. Letra C. A procrastinação é uma prática comum a todos os alunos. Essa alternativa aqui nos parece mais adequada, porque a gente observa que 62% dos alunos estão utilizando o Facebook, ao invés de estarem fazendo as suas redações. Então, eles estão retardando, procrastinando aí a sua redação. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Vamos ver a letra D? São necessários 7 passos para fazer um trabalho de 15 páginas. Aqui a gente não encontra nenhum manual, né, dando sugestões de como o aluno deve fazer uma redação. Letra E. Estudantes pesquisam cerca de 7 horas por dia no Facebook. Eles estão pesquisando mesmo no Facebook? Não, né? Então, não se faz pesquisa no Facebook. Eles estão apenas acessando, navegando, procrastinando aí a sua redação. Então, a alternativa correta aí é a letra C. Agora vamos para a questão de número 29. Esse é um texto que contém título, tá? É um texto pequeno, tá? Razoável. Mas antes de a gente partir para o texto, a gente tem que identificar o seguinte: se realmente é necessário a gente ler o texto antes de ir para as questões. Nesse caso aqui, o texto fala sobre o Dia Mundial da Água. Perfeito. É necessário eu ler esse texto para responder essa questão? Não, não vou fazer a estratégia do skimming agora. Vamos utilizar a estratégia do scanning, né, que é para fazer uma varredura aqui nas alternativas associadas ao texto. Então nós temos aqui a palavra que completa corretamente a lacuna 1 é. Observe que a questão ela trata de conhecimentos de preposição, né? Então aqui não tem necessidade nenhuma de eu fazer a leitura geral ou total do texto. Só basta eu ter o conhecimento de linguística, de gramática aqui para
para completar a lacuna. Então, de acordo com as alternativas e com a lacuna que a gente observa aqui no texto, eu consigo inferir o seguinte, que a alternativa correta para responder essa lacuna aqui é a letra E. Por que a letra E? A regra das preposições vai me dizer o seguinte, que antes de meses do ano e dias da semana, eu preciso utilizar a preposição on. Então, é a preposição on que antecede aí os dias da semana, tá? E os meses do ano. Então, nós temos aqui 22 de março. Opa, 22, dia da semana. Nós temos aqui março, mês do ano. Então, a alternativa correta é a letra E. Observe que a gente nem precisou ler o texto, né? Então, a partir do meu conhecimento de gramática, eu já consegui responder a questão corretamente. Existe ainda a questão de número 30, né? Que é para ser respondida com base nesse mesmo texto do Dia Mundial da Água. Aqui agora a gente precisa utilizar a estratégia do skimming. A gente precisa traduzir o texto para compreendê-lo. Tá? Então vamos utilizar aqui a estratégia dos cognatos e algumas palavras conhecidas para a gente responder a questão de número 30. Então vamos lá. Palavras cognatas, nós temos aqui day, dia, celebrar, está no passado, proposto, Nações Unidas, conferência, desenvolvimento. Nós temos aqui a cidade do Rio de Janeiro, temos anualmente, março, report, relatório, data, tema diferente, palavras cognatas. Bom, são apenas estas as palavras cognatas. Tem alguns verbos aqui também que nos dizem muita coisa, tá vendo? Olha o verbo aqui celebrar, propor, desenvolver, desenvolvimento, substantivo, lançar, procurar, desperdiçar, fornecer, limpar. Então, são muitas palavras que nos ajudam aqui a compreender o texto. Então, nós temos aqui, olha, o primeiro Dia Mundial da Água foi celebrado em 1993. Eu vou fazer uma leitura rápida, uma leitura livre, tá? Do meu jeito aqui, para a gente ganhar tempo. Foi proposta na Conferência das Nações Unidas no Meio Ambiente e Desenvolvimento do Rio de Janeiro em 1992. E tem sido celebrado anualmente, em 22 de março desde então. Cada ano, as Nações Unidas lançam seu relatório de desenvolvimento mundial da água, né? Ou uma data próxima a essa. Cada ano, ela tem um tema diferente, né? Que a gente que tem que procurar a forma de como limpar a água no mundo do trabalho, jeitos para interromper o desperdício de água, encontrar jeitos de fornecer água a grupos menos privilegiados. Então a gente conseguiu fazer uma compreensão do texto, né, que fala sobre o Dia Mundial da Água, que as Nações Unidas, né, criaram aqui uma data específica, especial, para celebrar, né, esse dia, e também algumas formas de evitar o desperdício de água, né, de como limpar as águas e algumas formas de como suprir ou fornecer essa água a grupos menos privilegiados. Bem, com base nessa interpretação, nessa compreensão, agora a gente já pode responder a questão de número 30. Diz o seguinte: o texto World Water Day informa que, letra A, são feitos inúmeros projetos para se levar água a populações desprivilegiadas.
É isso mesmo? Os projetos que são feitos são apenas para levar água a essas populações? Não, né? Os projetos são feitos também para evitar o desperdício de água, para procurar limpar a água. Então, existem outros temas também. Então, letra A descartada. Letra B. O mundo do trabalho precisa de água limpa para se desenvolver e produzir. O texto falou sobre isso? Eu posso inferir aqui que não, né? Que não apenas isso. As empresas, o mundo do negócio se desenvolvem e produzem com ou sem água limpa. O problema é que elas é quem sujam as águas, né? É quem poluem as águas com as suas produções. Então vamos para a letra C. No Dia Mundial da Água, um novo tema é escolhido para o ano seguinte. É isso mesmo? O tema ele só é escolhido um ano antes para o ano seguinte? Não, a gente viu que cada ano tem um tema diferente, né? E que esse tema é escolhido no mesmo ano ou em uma data próxima, né? A gente viu aqui. Letra D. É feito um relatório anual dos desenvolvimentos sobre a questão da água. Opa, letra D. A ONU se preocupa com a questão da água. Portanto, ela elabora relatórios, né, com temas diversificados para resolver, né, para cuidar da água. Então, letra D aqui é a alternativa correta, tá? Vamos ver letra E? A ONU faz campanhas para a redução do desperdício de água no mundo. Ela faz campanhas? É isso mesmo? A gente viu que ela faz relatórios, né, para reduzir o desperdício de água no mundo, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra D. Um relatório anual dos desenvolvimentos sobre a questão da água é feito pela ONU. Então é isso, pessoal. Ficamos aqui, tá? Finalizamos a nossa aula de número 5. Já vejo vocês na aula de número 6. Já parte aí para o próximo bloco, certo? Bebe uma água, hidrate-se, lancha e aproveita e se inscreve no canal caso não se inscreveu e curte o vídeo também caso não curtiu, tá certo? Vejo vocês no próximo bloco. Até lá!